Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos ao final do mês de agosto, mês vocacional. Nós recordamos hoje a todos os vários ministérios que existem na igreja e também dos catequistas. Nós, nesse mês vocacional, recordamos com muito carinho os leigos e leigas que fazem parte da caminhada da igreja, que são batizados, e que servem à igreja nos vários ministérios. Temos, por exemplo, o Ministério da Comunhão Eucarística, temos o Ministério das Exéquias, temos tantos aspectos também de trabalhos na igreja, que são os leigos e leigas que no interno da igreja organizam os vários conselhos, vários trabalhos, entre os quais os catequistas. O último domingo do mês de agosto também é reservado a oração e a reflexão sobre os catequistas. Neste ano, o último domingo coincide também com o quarto domingo, que é o domingo dos vários ministérios na igreja. Sabemos que o leigo e leiga tem a grande missão de ser no mundo o sinal de Jesus Cristo. E isso vai ser contemplado no domingo de Cristo Rei. O último domingo do ano litúrgico lembra a missão do leigo, é o dia do leigo, do cristão leigo, que recorda o leigo que tem a sua presença no mundo, de poder estar com a sua presença de cristão, ajudando o mundo a ser melhor. Mas o leigo também tem o seu trabalho no interno da igreja. Além da participação nas missas, nos sacramentos, na vida da igreja, alguns assumem alguns ministérios que são importantes, tanto trabalho de evangelização, de catequese, questões sociais, quantos trabalhos sociais que os leigos e leigas desempenham. Então, temos aí o trabalho do leigo dentro da igreja, dentro da caminhada, da estrutura da igreja, como também do leigo e leiga que no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua comunidade, tem uma presença no mundo. E esse é exclusivo do leigo e leiga, ele está presente no mundo, nas várias realidades da sociedade, para, através da sua vida, do seu exemplo, ser fermento no meio da massa, sal da terra, luz do mundo, essa presença do leigo lá onde ele tem a sua missão, onde tem o seu trabalho, onde tem a sua família. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós sabemos agora a importância da catequese, do catequista, que agora também pode ser um ministério também instituído, como já foi instituído pelo Santo Padre, uma preparação longa para o catequista e para depois ser instituído, tudo que vai depois, pouco a pouco, dependendo da conferência episcopal. Nós rezamos nessa intenção, entre as várias vocações. Sabemos que tudo depende desse encontro com o Senhor. Nesse ano, o mês vocacional que a própria Igreja do Brasil nos propõe, tem como tema Cristo vive, somos suas testemunhas. Somos suas testemunhas enquanto catequistas, somos suas testemunhas enquanto os vários ministérios instituídos ou não na igreja, somos justamente testemunhas no mundo, na sociedade. Esse aspecto do mundo é uma constante, mas será contemplado melhor justamente no último domingo, domingo de Cristo Rei, que é o dia do cristão leigo e leiga. E para isso, para que nós possamos ser suas testemunhas, supõe justamente esse encontro com o Senhor. João 20:18, eu vi o Senhor. É bem esse lema, né, desse mês vocacional que agora estamos findando. E nesse olhar contemplativo para os vários ministérios da igreja e dentro da igreja, da comunidade, como serviço à comunidade, como serviço da igreja também para a sociedade. Lembrando, porém, que é reservado ao leigo e leiga a sua presença no mundo, como fermento no meio da massa, mas isso será contemplado melhor no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei. Portanto, que nós, meus irmãos e irmãs, não esqueçamos jamais que todos os vários ministérios, vários serviços, várias vocações da igreja dependem desse encontro com Jesus Cristo. Eu vi o Senhor e nós somos testemunhas do que Cristo vive e está presente no meio de nós. Isso faz toda a diferença para os leigos, para os consagrados, para os ordenados, para cada um de nós, meus irmãos e irmãs. Pensamos que nesse findar do mês vocacional, nós abramos também para contemplar no próximo ano, 2023, o ano vocacional do Brasil,
né, corações ardentes, pés a caminho, que vamos contemplar no próximo ano, o terceiro ano vocacional do Brasil. Caríssimos amigos e irmãos, nesse 22º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala sobre quem que nós convidamos para estar conosco, ou seja, Jesus estava observando, ou seja, ele foi num dia de sábado comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam a Jesus. E Jesus também observava o que estava acontecendo. E Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares e queriam logo estar à frente e logo ser servido. E esse é um aspecto, meus irmãos e irmãs, que mostra um pouco essa perspicácia de ver o que está acontecendo. O ser humano é assim, ele é naturalmente egoísta, ele pensa em si, de passar à frente dos outros, de levar vantagem. Aliás, ficou célebre a questão de levar vantagem assim, sobre os outros, de querer passar à frente, não se importar com o que vem atrás, né? Não importa as pessoas, importa que eu esteja fazendo o que eu quero e esteja passando à frente e sendo o primeiro. Ninguém se coloca como último, nós nos colocamos sempre como primeiros, e como aqueles que são os mais responsáveis, os mais dignos, digamos assim. Jesus observa isso, e se nós prestarmos atenção, essa é a nossa natureza humana, querer estarmos sempre à frente dos outros. Então, no Evangelho, Jesus conta a parábola. Quando você for convidado para uma festa, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha alguém convidado mais importante do que você e depois, na hora que chegar o mais importante, você será convidado a mudar de lugar e aquele que tem maior dignidade sentar na frente, não é? Você vai ficar envergonhado. Então fala, quando você for convidado, senta-te no último lugar, não se julgue mais do que ninguém, não é? E quando, se por acaso chegar alguém e ver que você pode ir mais na frente, ou seja, vem mais para cima, vai ser uma honra para você, não é? Ao mesmo tempo, fala aqui no Evangelho, também, né, quando você der um almoço ou um jantar, não convides um amigo, nem teus irmãos, nem teus parentes, que eles já poderiam te voltar a convidar, ou seja, te retribuir o convite. Pelo contrário, quando você der uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, que não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra nos fala desse aspecto. Nos coloca que nós não pensemos ser mais que ninguém, estarmos à frente do que ninguém, e fazer o bem a quem não pode nos retribuir. Isso tudo, meus irmãos, é na gratuidade de quem já encontrou em Deus a sua vida, encontrou no Senhor a sua vida de tal maneira que por isso mesmo pode sentir-se na generosidade, deixar com que outros passem à frente e também ajudar as pessoas e partilhar com as pessoas que não podem ou nunca poderão te retribuir o bem que você faz. Talvez você nem as conheça direito, mas acabe justamente praticando o bem. É uma palavra que nos fala desse despojamento e dessa humildade, ou seja, de não nos considerarmos mais do que ninguém e partilharmos com quem não poderá nunca nos retribuir o que nós fizermos. Vai contra a nossa lógica humana e contra o nosso aprendizado desse mundo de hoje, porque nos fala do que o cristão é chamado a viver, a sentir-se o último de todos e a ajudar as pessoas e partilhar com as pessoas que nunca poderão nem sequer reconhecer o que foi feito, nem retribuir, muito menos. A leitura, meus irmãos e irmãs, do Eclesiástico, leitura primeira desse 22º domingo do tempo comum, fala desse aspecto aí. Realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Quanto mais importante você for, mais humilde deverá ser, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros, ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Coração de criança. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio. Quem tem um orgulho no seu coração.
pois uma planta do pecado está enraizada nele. Ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras do sábio e com o ouvido atende e deseja a sabedoria. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma realidade. Ou seja, aquele que é orgulhoso, tenta estar acima do que os outros, é como se fosse uma planta enraizada, que vai sempre pisando sobre os outros e não vai sendo capaz de perceber com humildade o que acontece, não é? E a leitura e a resposta do Salmo responsorial 67 ou 68 fala justamente isso. Os justos se alegram na presença do Senhor. Cantai a Deus, louvai e cantai um canto ao seu nome. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, ter essa consciência de ver que o Senhor, quem nós servimos, se colocou como aquele que lavou os pés aos discípulos. E nós somos chamados também a nos colocarmos abertos nessa missão, nesse serviço. A palavra de Deus, nesse final de semana, chama a isso. Não nos julgarmos mais do que ninguém. Se por acaso alguém nos convidar para ir mais para frente, que nós sejamos humildes também de aceitar, né, que seja para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, de fazer o bem a quem não pode nunca nos retribuir. Dessa forma, teremos o coração, né, de tal maneira que reconhecemos o nada que nós somos e Deus é quem conduz a nossa história. Depois, meus irmãos e irmãs, nós vemos na carta aos Hebreus, que nós estamos lendo continuamente, não é? Falando que nós nos aproximamos do Deus vivo. Não é? A leitura do perícope, a parte de hoje, desse domingo, fala isso. Vós não vos aproximaste de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade. Lembrando o Antigo Testamento, som de trombeta, voz poderosa, né? Mas vós vos aproximaste do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, a reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, juiz de todos. Ou seja, nós nos aproximamos desse Deus vivo, não apenas de uma realidade palpável, mas do Senhor que está em nossa vida. Ou seja, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Portanto, meus irmãos e irmãs, quem se aproximou, se encontrou com o Senhor, vai saber esse sinal dele também presente na sociedade, junto às pessoas, vai ter consciência da sua humildade, para que não se vanglorie mais do que os outros, e ao mesmo tempo de poder fazer o bem a quem nunca poderá retribuir. E enquanto isso, procurarmos cada vez mais servir ao Senhor com generosidade, com alegria. É a palavra de Deus desse 22º domingo, meus irmãos e irmãs, e que de uma certa forma, todos aqueles que colocam a serviço, os leigos e leigas que estão a serviço de vários ministérios, vários trabalhos na paróquia, na diocese, na igreja, devem ter esse coração humilde, de colocar-se a serviço, com generosidade, com disponibilidade, não deixar com que nenhum cargo faça subir, achar que é mais do que os outros, mas saber que aquilo que faz é um dom de Deus, é uma graça de Deus. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, fazer com que seja tudo para a maior glória de Deus, para que Deus seja louvado, conhecido, para que o anúncio de Jesus Cristo chegue até as pessoas, né? De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que a gente possa ver que não escolhemos logo os primeiros lugares, mas sim os últimos, e quando nos pedem para que a gente suba, a gente faça isso com também humildade e generosidade. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, lembrando que o bem que nós fazemos a quem nunca nos poderá retribuir, estará justamente diante do Senhor, que é aquele realmente que nos dá a verdadeira vida, né? E, ao mesmo tempo, fala aqui a leitura do Eclesiástico, finalzinho, ou seja, o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja a sabedoria. Que nós ouçamos, meus irmãos e irmãs, e desejemos a sabedoria que vem de Deus. Nosso abraço aos catequistas hoje, a todos os leigos e leigas que estão nos vários ministérios e serviços, e que nós possamos ter esse coração aberto e humilde, para que nós possamos andar pelos caminhos do Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.